9h01, nós voltamos aqui com o TV Mar News e a gente volta para conversar com vocês sobre um assunto que ainda gera muitas dúvidas. É a questão da poda de árvores quando os galhos estão próximo ou em contato da rede elétrica. Nesse caso, gente, vale lembrar para vocês que você nunca deve podar a árvore você mesmo. Isso porque para podar árvores é preciso obedecer às regras de distância de segurança para a rede de energia, ter um treinamento e autorização para podar em propriedades públicas ou privadas. A prefeitura é responsável pela poda de árvores da cidade e você só deve comunicar à Equatorial nos seguintes casos: quando os galhos das árvores estiverem em contato com a rede de energia, quando os galhos ou a própria queda da árvore causou algum curto-circuito, interrupção de energia ou rompimento dos cabos. Tome cuidado e faça a sua parte. Afinal de contas, a nossa maior ligação é com a sua segurança, é com a sua vida. Uma orientação da Equatorial Energia. Vale a pena, então, a gente ficar atento sobre essas dicas, da Equatorial, para que a gente mantenha toda a segurança, principalmente nesse momento que a gente está aí com os ventos acima do esperado, E olha só, gente, agora a gente fala sobre um projeto bem bacana que tem sido desenvolvido aqui na nossa capital, que é o projeto Revitaliza. Esse projeto Revitaliza é um projeto que visa melhorar o esgotamento sanitário, aqui o saneamento básico aqui da nossa cidade, e ele está dentro de um projeto já muito conhecido por todos, que é o Nova Maceió. A gente conversa nesse momento com o Vitor Albuquerque, que é coordenador aqui do projeto Revitaliza e já está aqui no estúdio para conversar com a gente sobre o assunto. Muito bom dia para você, Vitor. Bom dia, Paulânia. Bom dia, pessoal. Eu queria que você inicialmente pudesse falar desse projeto, desde quando ele já está acontecendo aqui na nossa capital e nesse período, o que já foi feito? Bem, Paulânia, esse é um projeto que ele vem sendo trabalhado desde 2015, quando o nosso prefeito Rui Palmeira ele foi até o Banco de Desenvolvimento da América Latina pleitear um empréstimo para poder realizar essas obras, tendo em vista que a capital não tem recursos suficientes para fazer esse tipo de investimento. Afinal de contas, é um investimento de quase 140 milhões de dólares, que hoje, se a gente for transferir para o real, vai para quase 750 mil reais. Então, milhões de reais. É um valor muito grande. Então, em 2015, o prefeito iniciou essa busca por esse recurso. Foram muitos entraves que a gente ultrapassou para chegar até onde a gente chegou. Graças a Deus, em 2019, nós começamos as primeiras obras, já fruto desse projeto. E hoje nós estamos com obras andando, caminhando bem em 4 grandes bairros de Maceió, que são Tabuleiro, Santa Lúcia, Clima Bom e também bairros no litoral norte. Então, são obras muito grandes, são obras muito importantes para a cidade de Maceió, porque, na verdade, ela não visa só resolver o problema do esgotamento sanitário, mas também da questão da drenagem e também da mobilidade urbana. Então, a gente, além de fazer ampliar a rede de esgotamento da cidade, a gente também está ampliando a malha viária, está saneando por completo vários bairros. E é importante, Vitor, a gente falar sobre esse projeto Revitaliza Maceió, principalmente agora quando a gente vê aí o marco do saneamento básico. Esse projeto, ele anda exatamente de acordo com o que diz esse marco? Sim. Na verdade, o marco ele foi aprovado agora, sendo como eu te falei, desde 2015 que a gente já se antecipou e já vem buscando esse investimento, porque a gente já previa que esse marco seria aprovado o quanto antes. Então, nós podemos dizer que a cidade de Maceió ela saiu na frente, com esse investimento. Então, hoje a gente já tem em obras licitadas e em andamento quase 160 milhões de reais. Então, são obras muito vultuosas e muito importantes, como eu falei anteriormente. Quando a gente fala sobre o saneamento básico aqui da nossa capital, é impossível a gente não falar sobre um assunto que eu acho que foi exatamente em meados de 2015 que chocou aqui a população, Que foi exatamente quando choveu, teve uma chuva
e a gente viu o mar daqui da nossa orla, que é o cartão postal aqui de Maceió, repleto por esgoto, né? Realmente água bastante escura. E esse problema ele vem sendo prometido para ser resolvido desde então. É claro que em uma parceria com o governo do estado através da Casal. E eu queria saber como é que está então o andamento dessas obras, que é exatamente essa questão das águas pluviais, né? Como é que está o andamento dessas obras? Como é que foi resolvido esse problema? Quando, na época em que isso aconteceu, ficou constatado que as galerias de águas pluviais estavam sendo destinadas para outro fim, que era exatamente também o destino de esgoto. Exatamente por conta desse problema da falta de saneamento. Se a gente vê hoje, a cidade de Maceió ela tem em torno de 40% de cobertura de rede de esgotamento sanitário. Então, é impossível você garantir que todo o esgoto vá para a rede de esgoto, quando você tem tão pouca rede. Então, por conta disso, é que a parte do esgoto estava sendo destinada para o sistema de drenagem pluvial, e aí acabou por acontecer aquilo ali. Hoje a gente executou uma obra para a instalação de algumas elevatórias, foram 11 elevatórias ao total, na praia, em toda a orla da praia de Maceió. E hoje nós estamos fazendo uma reformulação dessa obra. A gente está instalando novas bombas com uma capacidade muito maior para garantir um melhor aproveitamento daquelas elevatórias. Isso tudo em parceria com a Casal, né? Claro. Isso. O que são essas estações elevatórias, afinal de contas? Muito se falou disso também, mas muitas pessoas também não conseguiam entender como elas funcionam. Essas estações elevatórias, basicamente, ela capta aquela água da drenagem, que está misturada com uma parte de esgoto, e bombeia ela para o central de tratamento de efluentes. Então, ela faz mais ou menos esse trabalho aí. Em resumo, seria isso. Então, ela não vai tratar, ela vai bombear para que chegue na central de tratamento de esgoto, e aí sim ela possa ser tratada. Vitor, agora partindo dessa região aqui onde todo mundo consegue ver, e é a região mais privilegiada da nossa cidade, partindo daqui e chegando às regiões mais periféricas. A gente, de fato, como você bem citou aí, tem um problema muito grande, principalmente nas regiões mais periféricas aqui da nossa capital. Um exemplo, por exemplo, a gente poderia contar como a região ali da Avenida Senador Rui Palmeira também, né? E outras regiões também da cidade universitária, que são regiões que infelizmente ainda carecem também muito de obras de esgotamento sanitário. Eu queria que você pudesse falar o que é que está sendo feito nessas regiões. Você falou em duas áreas distintas, uma é a parte baixa, outra é a parte alta. A parte baixa nós estamos junto com a Casal, fazendo um trabalho em conjunto, conseguimos fazer esse alinhamento para que a gente possa fazer esse trabalho em conjunto e resolver esse problema da parte baixa da capital. Nós temos obras espalhadas, você vê, em toda a cidade, certo? E a parte baixa não poderia deixar de ser uma área que seria atendida por esse programa tão importante. No caso do Cidade Universitária, que você falou também, nós estamos em fase final de processo licitatório. E creio eu que nos próximos dias nós devamos estar assinando o contrato de prestação de serviço com a empresa vencedora e estaremos dando início a essas obras também, da mesma forma como foi feita no Clima Bom, Tabuleiro e Santa Lúcia. A gente priorizou, Orlane, uma área que era mais carente. Então, assim, a gente visualizou o Tabuleiro como uma área problemática, principalmente aquela área ali onde está o novo IML, que quando chove enche da água. Então, tudo por conta de um sistema de drenagem que foi feito à época, mas que hoje não está conseguindo atender mais. Então, a gente tem esse projeto para poder resolver esse problema em definitivo, né? E junto com isso a questão do saneamento. Então, a gente tentou priorizar essas áreas que são mais afetadas. A gente vive, na realidade, um boom no espraiamento da nossa cidade, né? E aí, aos poucos, a cidade tem tido que se adaptar a esse espraiamento, a esse crescimento da cidade de forma horizontal.
E como que tem sido feito também para que esses novos empreendimentos, esse crescimento da cidade que tem sido de forma muito acelerada também, para que tudo se adeque à questão do saneamento básico daqui? A Prefeitura de Maceió vem fiscalizando muito em cima essa questão dos novos empreendimentos, né? Então, a aprovação desses projetos sempre passam por uma análise muito grande em virtude dessa situação, porque a gente não pode simplesmente começar a construir casas e habitacionais sem a gente pensar na questão do saneamento, da drenagem, da mobilidade urbana. Então, hoje a Prefeitura de Maceió ela tem investimento, como eu falei, em várias áreas da cidade e o foco principal é justamente esse, a gente resolver esse problema. Claro que a gente não vai resolver em tão pouco tempo, porque querendo ou não, em que pese a gente tenha começado a trabalhar esse projeto do Revitaliza Maceió desde 2015, nós só conseguimos, depois de muita briga, porque nesse meio termo a gente teve impeachment da presidente Dilma, teve a questão do governo Temer, que tinha uma estabilidade muito grande, o governo Bolsonaro entrou, então assim, por conta dessas modificações acabou por atrasar muito essas obras da gente e também o projeto Revitaliza, que só conseguimos iniciar de fato no final de 2018. Então, daí a gente teria que passar pelos processos licitatórios, todo aquele procedimento para poder a gente iniciar. E em dezembro de 2019 nós iniciamos a primeira obra, que foi do Clima Bom. E aí a gente está, desde então, estamos cada mês, cada dia a gente está colhendo mais frutos, porque na verdade, se você for hoje lá na região alta, na parte alta da cidade, você vai ver uma nova realidade. E você conversa com a população hoje ela acredita que isso vai acontecer. Muito importante exatamente que esse projeto ele esteja chegando à região mais periférica da nossa cidade, a quem mais precisa de fato. Durante muito tempo a gente viu a nossa cidade era ser mais contemplada mesmo na região em que os olhos das pessoas com poder aquisitivo maior alcançavam, né? E é importante que esse projeto de fato se estenda a todo mundo. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre esse finalzinho de gestão, né? Que a gente já está há aproximadamente 6 meses, né, do fim de gestão da gestão Rui Palmeira aqui na nossa capital, e como que esse projeto então deve continuar, a importância de que o próximo gestor venha a dar continuidade a esse tipo de projeto. Esse projeto é um projeto que ele está consolidado, ele não tem como a gente voltar atrás, então assim, seja quem for o sucessor, terá que dar continuidade nesse projeto. Nós estamos deixando todas as obras contratadas com recursos para a finalização das obras, nós estamos deixando recurso também para a contratação de novas obras também. É até engraçado, porque você vê, normalmente, final de gestão, os políticos, normalmente, eles preferem não fazer mais nada. E na gestão Rui Palmeira, hoje é ao contrário. Hoje a gente está investindo cada vez mais e fazendo cada vez mais. Então, mesmo sabendo que a gente não vai poder finalizar essas obras, mas é um marco que a gente está deixando na cidade e é um marco nessa área de saneamento, que é uma área que prejudica muito a nossa população. Até mesmo porque, se você for olhar direitinho, o saneamento ele interfere em todas as outras áreas. Certeza. Interfere na saúde, interfere na educação, interfere no trabalho, porque quando a pessoa não tem esgoto na porta de casa, você adoece mais. Tanto é que tem um estudo da OMS que ela fala, a Organização Mundial da Saúde, que fala que a cada R$1 investido em saneamento, você economiza a cada $1 investido em saneamento, você economiza $5 em saúde, em tratamento de saúde. Então, assim, com esse investimento que a gente está fazendo de $140 milhões em saneamento, em obras de saneamento, mobilidade, a gente está economizando aí quanto? Se você for fazer a conta, você vai para quase 700 milhões de reais, né, economizados em saúde. Com certeza. Vale a gente lembrar também que saneamento básico não é apenas o esgotamento sanitário, mas também distribuição de água limpa para quem precisa. Parabéns pela iniciativa de vocês, a gente está acompanhando de perto e continua acompanhando, tá bom? Muito obrigado, Paulana. A gente vai falar agora sobre uma outra iniciativa da Prefeitura de Maceió em relação à saúde e aos cuidados com os moradores de rua, né? Está havendo uma testagem desses moradores para saber se eles têm Covid ou não e direcioná-los para o tratamento adequado. A gente vê a partir de agora na matéria de Fernando Palmeira.
a preocupação das políticas públicas da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió com as pessoas em situação de rua. E o consultório de rua está aí fazendo testagem precoce, preventivamente, com esse público. Vamos falar aqui com Georgina Salles, que é a coordenadora do consultório na rua. Como é que está sendo feito esse trabalho, como é que se pretende intensificar ainda mais essa prevenção? O consultório na rua é uma equipe de saúde, de atenção básica, que atende pessoas em situação de rua, problemas e necessidades de saúde, né, das pessoas em situação de rua. Então, hoje em Maceió a gente tem 6 equipes voltadas para esse cuidado e atendem todo o município de Maceió. Desde o início da pandemia, a gente intensificou as ações, né, focadas no enfrentamento à infecção pelo novo coronavírus e agora, mais recentemente, também a gente tem conseguido intensificar a testagem. Então, a gente tem utilizado testes disponibilizados pela Secretaria de Saúde, a testagem rápida, e a gente agora recentemente também recebeu uma doação de testes de um projeto que chama Todos pela Saúde, financiado pela Fundação Itaú. Objetivando exatamente essa prevenção, o isolamento precoce desse pessoal, caso haja testagem positiva para o Covid-19, como é que está se dando na prática? Na verdade, o teste ele é incluído, né, como uma das ações de enfrentamento, tanto também como prevenção e tratamento mesmo, porque aqueles casos que estão sendo identificados como positivos, eles estão sendo triados agora para um serviço implantado recentemente em Maceió, que é o CAIS, Centro de Acolhimento e Isolamento Social, para especificamente fazer o isolamento social de casos positivos confirmados de Covid-19. Então, esses casos que estão tendo testagem positiva estão sendo triados e acompanhados, né, pelo consultório na rua para o CAIS. O CAIS tem capacidade para 120 pessoas. Até o momento, a gente está com 6 pessoas em situação de rua encaminhados pelo consultório na rua. Esse trabalho tem contado com a parceria de outras instituições? Sim, sim. E nesse momento a parceria tem sido fundamental. Assim, certamente sem parceria a gente não estaria conseguindo, né, avançar nem disponibilizar um cuidado. Então sempre coloco assim que é o somatório realmente de forças nesse momento que vai fazer com que a gente tenha realmente um resultado efetivo diante da pandemia, especialmente entre as pessoas em situação de rua. Então a gente tem contado com a parceria de diversas instituições e agora, mais recentemente, com esse projeto da Fundação Itaú. A primeira testagem já deu aí alguns avanços, alguns testes positivos e cerca de 150 homens e mulheres. A gente realizou na segunda-feira passada, foi a primeira testagem em massa da população de rua, porque foi num dos maiores abrigos, né, aqui de Maceió, provisório para a população de rua. Então a gente testou os 2 abrigos, a gente fez testagem no abrigo menor e no maior. No maior a gente realizou 150 testes, desses 150 testes, 3 casos foram confirmados como positivos e já foram triados e encaminhados para o CAIS, né? E porque não estavam com complicações e poderiam ser acolhidas nesse serviço. Outras testagens foram realizadas no espaço da rua mesmo e alguns foram encaminhados para o hospital de campanha e outros para o CAIS. Então, assim, esse encaminhamento vai depender muito da condição da pessoa, né, no momento, né, de identificação do resultado. Tem horário ou locais específicos? Como é que vocês estão distribuindo esse trabalho? As equipes de consultório na rua são 6 equipes. A gente tem uma equipe no horário da manhã, 3 equipes no horário tarde e 2 no turno da noite. E aí a gente tem, todas funcionam, né, todos os dias da semana, dias úteis, e atende todo o município de Maceió. De que forma a coletividade, a comunidade, as pessoas podem orientar, colaborar, enfim, participar desse trabalho? São tantas situações, mas assim, né, muitas vezes informando mesmo para a equipe de consultório na rua, né, comunicando para a gente, porque população de rua tem uma dificuldade que eles não têm um endereço fixo, então às vezes fica difícil, nem sempre é fácil localizá-las, e a questão de às vezes não ter um contato, quer dizer, não tem um telefone em geral.
Então, ajuda muito, às vezes, a comunidade em geral, informar o consultório na rua que há um caso, uma situação na rua e poder indicar o máximo possível, né, de informações para que a equipe possa ir em busca dessa pessoa. Mesmo sendo um trabalho itinerante, mas presente e frequente, claro, todos nós devemos sim participar, orientar, apontar onde existe alguém nessa vulnerabilidade. Afinal de contas, ninguém numa pandemia como essa pode ficar ao relento e simplesmente no esquecimento de todos, nem do poder público e também de cada um de nós da comunidade. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnoldo Melo, no canal 25 da NET. E a gente vai agora para o nosso quadro Saber em Debate, já recebendo aqui no nosso estúdio Luiz André, o professor Luiz André, que vai conversar com a gente dessa vez sobre a desigualdade e a pandemia, né? Esse momento de pandemia global tem mostrado as desigualdades, inclusive aqui na América Latina, não é, professor? Perfeito, Porlane. De fato, muito bom dia para todos, tá? Isso é uma situação de América Latina como um todo. Estudos já demonstram que os países da América Latina, que têm histórias parecidas, né? Histórias conjuntas, foram países bastante explorados durante sua fase colonial, eles sofrem muito com a pandemia, o que era algo já bastante discutido e muito previsível, né? Se nós pensássemos que os estados eles falham em políticas públicas, principalmente de políticas de saúde. A gente acabou de ver uma belíssima matéria aí do nosso Fernando falando exatamente sobre isso. Quer dizer, a falta de apoio de políticas públicas, principalmente para os mais vulneráveis, resultam em números que são impressionantes, né? Se nós contarmos, por exemplo, o número de desempregos ou de trabalhadores informais. A gente tem visto, né, inclusive, a vulnerabilidade dessas pessoas que tem aumentado. Elas se espremem em lugares apertados, dividem em espaços pequenos, precisam continuar trabalhando. Quando a gente fala da continuação de trabalho, aqui, da continuação da economia, muitas vezes são essas pessoas mais vulneráveis que saem de casa em transportes coletivos e isso as expõe de uma forma ainda mais acentuada. Como você já disse, isso já era previsível. Muito, muito previsível. Interessante que no começo da pandemia, todo o discurso, fato social que traz para a gente a ideia de generalidade é de que a pandemia ela não escolhia vítima, né? Ela chegava para ricos ou pobres. É verdade, não deixa de ser verdade. Mas é importante lembrar que a proteção a familiar e social, isto é, a proteção das instituições, família e sociedade como um todo, ela é de fato diferente, né? Porque se você tem hoje a capacidade, nós já estamos com 5 meses, mais de 5 meses disso, se nós temos a capacidade de permanecer em casa, a chance, portanto, de ter, de pegar o problema, ela é infinitamente menor, né? Agora, se nós pensarmos que alguém que se expõe, que tem que trabalhar necessariamente, você tem países, por exemplo, aqui na América, no Brasil como um todo, porque o Brasil, na verdade, é um país dentro, uma América Latina, né, em razão do seu próprio, de ser maior do que todos eles. Mas se nós pegarmos, por exemplo, países que culturalmente as pessoas têm costumes, por exemplo, de alimentação mais saudável, que é o caso do Peru, que come muita alimentação, além do dia a dia, então as pessoas frequentam os mercados. Países como o Equador, a Bolívia, a gente vai entender perfeitamente como as pessoas se expõem em razão das próprias necessidades, né? Aqui no Brasil, isso é absolutamente visível, essa vulnerabilidade ela é muito clara se nós pensarmos, por exemplo, nas periferias, sejam elas periferias em qualquer parte do país, regiões ribeirinhas, por exemplo, na parte norte do país, em uma cidade como Manaus, que foi a primeira grande cidade a estourar, ou periferias como Paraisópolis, em São Paulo, né? Um bairro afastado, que na verdade você tem um conjunto ali de comunidades, de favelas, eu não gosto nem da expressão, ou as comunidades do Rio de Janeiro, nós vamos entender, e os números estão mais do que claros, tá? De que essa vulnerabilidade, esse processo, chega exatamente onde o acesso à política pública ele é menor, né? E, consequentemente, nós temos hoje os números se espalhando exatamente nessa região pela falta dessa proteção. Isso é muito claro em qualquer país da América Latina, com raras situações, vamos deixar claro aí, em alguns países que têm uma melhoria ou que têm uma menor desigualdade. Eu nunca gosto de falar de relações igualitárias em países da América Latina, porque isso não existe, mas que são países com menor desigualdade, como é o caso, por exemplo, do Uruguai, de uma Argentina da vida, que tem números infinitamente menores do que um Brasil, de que um México, né, que são países... O México, inclusive,
se tornou o terceiro país do mundo, né, em número de infectados. E quando a gente fala sobre postos de trabalho, né, a Organização Internacional do Trabalho estima que só aqui na América Latina 47 milhões de empregos foram perdidos por conta dessa pandemia. Isso traz, sem dúvida alguma, um impacto ainda maior na economia desses países, né? Infinitamente maior, porque os sistemas emergenciais de proteção do ponto de vista de renda, eles não são sistemas permanentes. Fala-se muito na possibilidade de criar uma renda permanente, né, para essas pessoas. É exemplo do que acontece em países como o Brasil com o Bolsa Família. Não é? Está falando de um programa assistencial, porém um programa que é permanente, apesar de recursos muito pequenos. Esse programa de renda permanente é uma solução, inclusive discutimos isso aqui a semana passada em cima do relatório da Oxfam, né? que é algo que já acontece no mundo inteiro e já se pensa no mundo inteiro. Na América Latina nós temos soluções que são provisórias. Os programas assistenciais do ponto de vista de renda emergencial são programas que precisam de renovação do Congresso. E vai, não vai, nós temos aí o nosso dirigente principal, o nosso presidente da República, vetando partes, não é isso, dessas regras normativas por razões jurídicas, afirmando que não há recurso para isso, não há recurso para aquilo. Se fala em 47 milhões de desempregados na América Latina, Paulo, mas é importante que as pessoas compreendam que, na verdade, esse número é infinitamente maior se nós pegarmos os trabalhadores informais, não é? Que são aqueles que não têm a proteção do Estado. Né? E hoje nós temos nesse processo que a sociologia já chama, os pensadores já chamam de uberização do trabalho, pessoas que estão se virando, né? que não têm vínculo trabalhista, que não têm a proteção do Estado e num momento de extrema desigualdade como essa e necessidade, precisam se expor. Esse é que é o grande drama. Né? Então, a realidade brasileira ela se espalha por toda a América Latina se nós pensarmos que nós temos aqui várias divisões dentro do próprio país, né? Em cidades inclusive como Maceió, que é uma cidade pequena, próximo, por exemplo, desse universo brasileiro. E quando a gente fala de economia, tem um dado aqui bem interessante, né? O Fundo Monetário Internacional, FMI, calcula que o Produto Interno Bruto, ou seja, o PIB, a medida mais importante da economia, terá uma contração de 9,3% este ano. A pior recessão, inclusive, já registrada na América Latina. Nós estamos, então, caminhando rumo a uma recessão histórica, porque, com toda sinceridade, professor, não é isso que a gente sente nas ruas. Eu não sei o que está acontecendo, mas a impressão de que a gente tem é que as pessoas estão achando que está tudo caminhando muito bem. Ainda o pior está por vir? Do ponto de vista econômico, sim. Macroeconômico, sim. Né? Isso é óbvio. Tá? A riqueza, ela continua circulando, só que na prática quem capta essa riqueza são aqueles setores, e nós vimos isso a semana passada, que estão, em razão das próprias regras normativas, habituados a tomar conta desse recurso. É o caso aí, por exemplo, né, do e-commerce aí com novos ricos, novos bilionários no país. Se fala em 10% praticamente, mas é bom lembrar que se faz estimativas com base em critérios hoje existentes. Tá? Não se fala em retorno, por exemplo, em pouco tempo. A economia não vai retornar em pouco tempo. Escolas, então, muito dificilmente, já se fala a possibilidade de retorno, mas na Europa se fala em nova onda, que já se fala, inclusive, em segunda, terceira, quarta onda. A gente, obviamente, quer que essas expectativas, né, que essas estimativas não se concretizem, mas é muito difícil pensar que a economia ela vai voltar a níveis anteriores à pandemia em pouco tempo. Isso aí é claro. Nós podemos pegar como exemplos alguns fatores históricos, como a Grande Depressão Americana, né, no qual só foi superada efetivamente depois da Segunda Guerra Mundial, em razão dos volumes de investimentos feitos pelos Estados Unidos, ou até mais recentemente, a grande crise econômica brasileira do final da década de 70, começo da década de 80, que vai até, né, o início da década de 90, vamos colocar um prazo aí de pelo menos uns 20 anos, e agora, recentemente, a crise do subprime americano, né, a crise do sistema bancário americano, que resultou na falência de gigantes econômicos. Tudo isso é um processo lento de recuperação. E deixar claro, isso é um setor específico, setor de banco, hipotecário nos Estados Unidos, que atinge, claro, o mundo em razão da globalização. Eu estou falando de pessoas que estão passando necessidade, pessoas que precisam de algo para se alimentar. Consequentemente, nós temos, portanto, todos os processos e as consequências dessa situação que não são nada positivas, infelizmente.
É hora e a necessidade de fato de um sistema mundial de renda básica, e o nosso governo não pode, sob hipótese nenhuma, deixar de fazer. Esta, claro, a sociedade pressionar para que os nossos representantes, deputados e senadores, possam fazer valer essa máxima, né, de que o Estado existe exatamente para poder proteger as pessoas, senão não tinha sentido sua existência. Com certeza. Mais uma vez, obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar na próxima quarta-feira. Quarta-feira. Tá bem? A gente vai encerrando então o programa de hoje. Muito obrigada pela tua companhia. Até amanhã, 8h30, aqui no teu canal 525 na NET.